Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vou mostrar como a gente investe em renda fixa, quais são as opções e nada melhor do que eu entrar no próprio site da XP para mostrar tudo isso. Então vamos lá. Produtos, renda fixa, vamos começar pelo mais famoso, Tesouro Direto. Veja aqui que tem o Tesouro Selic, que é o pós-fixado, mais conservador, excelente para reserva de emergência. Lembrando que o de menor ano é o mais recomendado para tal, pois se tiver algum evento mais caótico ou algo do tipo, tende a sofrer menos do que o outro que tem um ano maior. Também tem os pré-fixados, que já sabe a taxa exata que você vai receber ao ano, e os atrelados à inflação, IPCA+. Ambos têm as opções de receber os juros só no final, ou então de receber os juros semestrais. Eu particularmente prefiro só no final, para que os juros compostos trabalhem mais meu dinheiro. Claro, se tiver a opção, às vezes devido ao prazo só tem a opção de juros semestrais, daí não tem jeito, não tem muito o que fazer. Vale ressaltar que nesse investimento de Tesouro Direto, apesar de ser um investimento mais seguro, tirando o Tesouro Selic, os demais sofrem uma certa volatilidade, sobe e desce. O retorno que mostra nesse site é o quanto você vai receber no vencimento. Até lá, dependendo do contexto, por exemplo, se o Brasil melhorar e essas taxas de juros diminuírem o quanto o governo está pagando para pegar seu dinheiro emprestado, você pode ter ganhos muito expressivos nesse intervalo. E o contrário também vale. Se o cenário do país piorar, ter que elevar demais a taxa de juros, pode ter uma oscilação negativa durante esse período. Feita essa ressalva, vamos para os títulos públicos no mercado secundário, uma outra maneira de emprestar dinheiro para o governo. Só que ao invés de ser via Tesouro Direto, estou comprando no mercado secundário, em que a negociação se dá entre os investidores. Veja que o leque de opções aqui aumenta bastante, mais variedade de prazos, e em relação às taxas, são bem semelhantes com o Tesouro Direto. Deixa eu até pegar um título de mesma característica aqui para comparar. Pré-fixado 2025, no mercado secundário aqui, 11,59% ao ano. E no Tesouro, 11,94%. Taxas muito semelhantes, um pouco menor devido ao spread que há entre a taxa de compra e venda que tem no mercado secundário. No entanto, temos que colocar na conta do Tesouro Direto aquela taxa obrigatória de custódia de 0,2% ao ano que é cobrado semestralmente. Custo que não tem no mercado secundário, então no fim das contas acaba ficando elas por elas. Não é esse o que da questão. A principal vantagem é que abre bastante o leque de opções e mais prazos para os investidores poderem escolher. Além disso, outro ponto relevante é que, diferente do Tesouro Direto, que sofre a marcação a mercado, toda vez que você entra no site, no aplicativo da XP, tem aquela oscilação, no mercado secundário não terá essa montanha russa do retorno. Será simplesmente uma linha reta, marcação na curva, como se fosse um CDB. No entanto, não é que ele não sofre a marcação a mercado. Ele sofre. Se você vender antes, você pode ter uma bela de uma surpresa. Essa questão que eu mencionei é apenas para a visualização dos seus investimentos, o acompanhamento disso tudo nas plataformas da XP. Para aquelas pessoas mais conservadoras que têm dor de barriga ao entrar no site, no aplicativo da XP e ver aquela oscilação do tesouro, mesmo sabendo que faz parte, que se levar até o vencimento vai ser positivo, vai receber aquilo que foi acordado no momento da aplicação, no mercado secundário por aqui, ela não vai precisar mais passar por esses calafrios. Outro ponto relevante de citar aqui é o valor mínimo. Diferente do Tesouro Direto, o mercado secundário não dá para comprar uma fração, apenas o título inteiro, e por isso o valor mínimo sobe razoavelmente, mas nada inviável. E se você é multimilionário, saiba que você só pode investir R$1 milhão no tesouro por mês. Já no mercado secundário, não tem esse limite. Sobre os títulos públicos mais seguros, acho que é isso. Agora vamos para a emissão bancária. O leque de opções aqui sobe bastante. Tem desde prazos mais curtos, liquidez diária de alguns meses, até vários anos para o seu vencimento. Claro que quanto maior o prazo, melhores são as taxas. E aqui a dica que eu deixo para facilitar a busca é utilizar essa questão do filtro. Dá para selecionar o prazo, a maneira de remuneração, se é atrelado ao CDI, IPCA ou pré-fixado, entre outras opções. Também dá para colocar em ordem crescente ou decrescente da variável que você desejar aqui nas colunas, muita coisa para facilitar a sua navegação. Sobre esses ativos de emissão bancária, já fiz até um vídeo sobre investimentos até 3 anos, que eu falo muito sobre isso, mas vale a pena aqui uma revisão dos principais pontos. Esses títulos CDBs, LCs, LCIs e LCAs possuem a garantia do FGC de até 250 mil por banco ou conglomerado financeiro. Cada pessoa tem um limite de R$1 milhão dessa garantia durante 4 anos. Isso acaba gerando uma segurança muito interessante, mas também não precisa chutar o balde. Se tem dois ativos muito parecidos, prazo igual, um paga um pouquinho menos, mas o rate é bem acima, talvez a relação risco-retorno acabe compensando. Lembrando que o FGC não paga no dia da falência do banco, às vezes leva semanas até meses. Outra questão relevante, que saiba que CDBs LCs possuem imposto de renda sobre o rendimento, LCI e LCA não possuem. Quer dizer que esses últimos são melhores? Não. Você pega o CDB LC, desconta o imposto de renda, vai achar o valor líquido,
pega esse valor líquido e compara com LCI e LCA. Qual tiver o resultado mais interessante, você acaba optando. Geralmente LCIs e LCAs acabam valendo mais a pena no curto prazo, de alguns meses até um ano, em que o imposto de renda nos CDBs, LCs, acaba sendo maior, mas depois que a gente pega um prazo mais longo, esses outros ativos acabam compensando mais. Mas vamos combinar que não custa nada fazer o check, deixar duas tabelinhas aqui, só para garantir que você não vai cometer nenhum vacilo, né? E aí, para finalizar, a dica de ouro que eu deixo para pegar a melhor taxa nessas emissões bancárias e aproveitar que alguns investidores estão desesperados tentando vender antes do vencimento, é entrar de segunda a sexta às 10 horas em ponto nessa página aqui. 9h58 já coloca o alarme, vai atualizando a página, vai atualizando. Em algum momento você vai ver que tem uma taxa super fora do comum, o estoque provavelmente vai estar muito limitado e aí tem que ser super rápido. Seguindo, vamos para o crédito privado. O principal ponto é se atentar muito no rating. Aqui não tem um governo para emitir moeda e pagar sua dívida, não tem a garantia do FGC e por isso a nota de crédito da companhia é super importante. O principal filtro que eu uso é esse do rating aqui. Não caia na tentação de ver uma taxa espetacular, não olhar o rating, achar só porque a renda fixa é conservador, aplicar porque depois pode virar uma bela dor de cabeça e o risco aqui é perder tudo. Tome muito cuidado com isso, hein? Repare que aqui pode aparecer essa questão de juros e amortização. Lá nas emissões bancárias, geralmente você investe o valor X e no vencimento você recebe esse valor X mais os juros. Aqui, como você vê nos CRIs, CRAs, debêntures, os juros você pode receber antes mesmo do vencimento. Lembra do Tesouro Direto com juros semestrais? É a mesma lógica. Vou até pegar um exemplo aqui, esse último, CRI da Redditor, que vence lá em 2036. No entanto, você começa a receber os juros a partir desse ano, 15 de junho de 2022, de maneira semestral. E a amortização, que está aqui do lado, que corresponde às parcelas de devolução do valor que você investiu lá no início, será a partir do dia 15 de dezembro de 2034. Ou seja, nesses últimos 3 anos, você já vai começar a receber uma parte do valor que você aplicou. E para finalizar, tem uma outra opção de investir em renda fixa, através das ofertas públicas. Aqui funciona um pouco diferente. Nesse caso é quando a empresa deseja captar dinheiro para expandir seus negócios, adquirir outras empresas, faz uma oferta pública e para isso precisa passar por algumas etapas. Nessa página aqui estamos vendo as ofertas que estão no período de reserva. Veja aqui que tem campos novos que não tinham nos anteriores, como a data fim da reserva, que é o prazo máximo para os investidores optarem em aderirem a essa reserva. Previsão da liquidação, ou seja, o débito da conta investimento será somente nesse dia, não será no ato ou agora, caso, claro, a reserva dê certo. Nossa, pode ser que dê errado esse tipo de investimento? Mais ou menos, já eu explico, tá? E também tem essa questão da taxa teto. Geralmente, quando você faz uma reserva, você consegue escolher um intervalo de taxas que você gostaria de receber desse empréstimo. E a taxa teto é a taxa máxima que a companhia pode pagar. Daí você pode imaginar que todo mundo vai optar pela taxa teto, só que não é bem assim, é tipo um leilão. Imagina, sei lá, a Raizen que está na minha tela aqui, AAA. Imagina se a demanda for super quente, muita gente querendo. Mesmo a taxa teto ser NTNB 2030, que é um título público, mais 0,4%, imagina se tem muitas partes que topariam receber NTNB 2030 mais 0,2%, porque acham que é uma boa companhia, por ser uma debênture incentivada, assim como os CRIs, CRAs não possuem imposto de renda, então topariam receber NTNB 2030 mais 0,2%, que seria uma boa relação risco-retorno. Daí, obviamente, se tiver colo suficiente, a empresa optaria por emprestar o dinheiro para eles, e não para as pessoas que optaram a taxa teto de um plus de 0,4%. E por isso que existe a possibilidade que, dependendo da taxa desejada, sua reserva pode ficar de fora. Além disso, na oferta pública, dependendo do caso, existe também a possibilidade de rateio. Você reservar 50 mil, mas só ir 25 mil devido à alta demanda. Saiba também que aqui pode ser que em algum momento você conseguirá vender esse título antes mesmo do vencimento. Só que acho melhor você não contar muito com isso, pois pode ser que não seja tão vantajoso no quesito financeiro. E se você vender, adivinha onde vai aparecer no site da XP? Lá naquela parte do crédito privado que eu mencionei anteriormente. Aproveitando, falando nessa questão de venda antecipada, naquela parte de emissão bancária, nos CDBs, LCIs e LCAs, você também pode até vender antes. Mas aí é quase certeza que você perderá muito na rentabilidade. Evite se comprometer por um prazo que você não possa cumprir depois. Nessa imagem, segue os horários que você consegue fazer suas aplicações em renda fixa. Salve em algum lugar para possível consulta no futuro. Tudo isso que eu mencionei é você aplicar diretamente em renda fixa, mas você também pode fazer isso através de fundos ou previdência. Se você for escolher um fundo de gestão ativa, é o que eu sempre falo, não olhe apenas a rentabilidade passada, mas saiba quem são os gestores, seu histórico, saiba qual que é a estratégia utilizada, se é high grade, pegar de boas companhias, ou high yield, focar em juros maiores, se vão investir em ativos mais pós-fixados, mais atrelados à inflação. Tudo isso você tem que levar em consideração. E aí, quando os clientes me perguntam quais são os fundos de renda fixa que podem ser boas opções, eu apresento essa minha planilha aqui.
Aqui eu coloco os fundos e previdências que eu acho mais interessantes, não só de renda fixa, mas depois tem os de multimercados, de ações, internacionais, cripto, etc. Aqui na primeira coluna eu coloco o nome, meio que tampei aqui porque não vem ao caso, a ideia é mostrar a linha de raciocínio e não que você veja aí em vista, então acabei ocultando. Daí depois tem a classe de ativos, que se é renda fixa, subclasses, se é pós-fixada, tabela da inflação, tudo mais. Aplicação inicial mínima, o status, está aberto ou fechado. Restrição, se é aberto para geral ou se é para investidor qualificado, que tem acima de R$1 milhão de investimentos financeiros, ou é para investidor profissional, que já tem acima de R$10 milhões de investimentos financeiros. O tipo, se é fundo ou previdência. Se eu aplico ou não, aqui é mais uma questão de transparência que eu adoto com os clientes, de eu mostrar minha carteira de investimentos para os clientes, para ver se o que eu falo, eu faço, né, de fato. Se está na lista de top fundos da XP, a XP tem um site aqui que chama Top Fundos de Investimentos, que é os Top 50, e também tem o Top Previdências, que é esse outro site aqui. Então daí eu também coloco e consolido tudo aqui nessa planilha. E além da XP, eu também acompanho algumas casas de research independentes que também analisam fundos para eu chegar na minha conclusão. Claro que eu sei que para o investidor que às vezes não quer dedicar muito tempo lendo relatórios e tudo mais, vou aqui passar uma dica super prática que eu acho interessante, que também adota aqui. Lembra que eu mencionei no vídeo anterior sobre um produto mais completo, que faz toda a diversificação, que é o Portfólio Private, VRB, Fundos DNA e o Super Prev? E isso eu acho super interessante, porque tem aval, né, entre aspas, de alguns dos principais gestores de fortunas do Brasil, no caso do VRB, que tem por trás Terra Capital, UBS, Turim, os caras que ajudam as famílias mais endinheiradas do país, se eles selecionam esses fundos, esses investimentos para comporem o portfólio, não deve ser coisa ruim, né? Então é por isso que eu utilizo como uma das minhas fontes de informação para minha tomada de decisão, para minha linha de raciocínio aqui. E para fechar as últimas 3 colunas é a taxa de administração e as outras duas como transparência, em que eu mostro sem nenhum problema para os clientes o quanto que eu recebo em cada produto, é a comissão do escritório e o quanto que eu recebo. E essa informação eu acho que o investidor não deve levar em consideração no momento da sua decisão. Não é porque um produto paga mais comissão que ele é pior. O que de fato você tem que olhar, que eu já mencionei, é saber quem são os gestores, por onde já passaram, qual que é o track record dele, já descontando a taxa de administração, já está embutida a minha comissão, por exemplo, entre outros pontos. E aqui embaixo, só para fechar essa questão da planilha, são as casas de research homologadas pela XP. As que fazem de fundos e previdência, se eu não me engano, é a Levante, Speech, Inside e a própria XP, que são os sites que eu mostrei anteriormente. Caso você queira ler direto da fonte, saiba que essas são as minhas recomendações. Também tem a opção de investir em renda fixa de maneira passiva. Isso pode ser feito via fundos de investimentos tradicionais ou ETFs, como por exemplo o IMAB11, que replica o desempenho do IMAB, composto pelas NTNBs, IPCA, mais alguma coisa, emitidos pelo governo. E saiba que vai ter oscilação como tem no Tesouro Direto, tá? E ETF você sabe, você precisa comprar via home broker e tome muito cuidado com a plataforma. E na questão do imposto de renda, saiba que ETF também não é tão simples que nem um fundo de investimento tradicional, que é Ctrl+C e Ctrl+V, você precisa ter um controle maior. Bom, acho que é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida nos comentários, deixa no comentário, me manda mensagem. Valeu, até mais.